Olá, pessoal! Em mais uma videoaula do nosso ateliê, nós iremos estar produzindo mais uma peça, né, fantástica. Então, na peça de hoje, na videoaula de hoje, nós iremos produzir essa clutch em fio náutico, tá? Com alguns adereços, algumas alças, né? Alça em corrente, essas alças aqui em argola. Nós colocamos aqui um símbolozinho da Chanel. Nós temos também nosso símbolo, né? Nossa etiqueta. É uma peça onde você pode estar utilizando em qualquer ambiente. Então, você pode fazer e ficar apaixonada, tá bom? Então, antes de começar a nossa videoaula, você se inscreve no nosso canal, curte, compartilha e aproveita para dar uma olhada aí nas outras peças que nós temos, tá? Então, vamos lá para nossa aula de hoje. Aproveite bastante e é isso aí. Valeu! Bom, pessoal, para nossa clutch de hoje, nossa videoaula, nós iremos trabalhar com os seguintes materiais, né? O principal, que é o nosso fio. Nós vamos trabalhar com o fio náutico na cor marfim, né? Ele é um cordão 5.2, tá? Ele é um cordão um pouco grosso, tá certo? Ele é nessa espessura. Ele é um pouco grosso, tá? Mas ele é muito bom de trabalhar, ele é maleável, olha, tá? Mesmo assim, eu vou estar trabalhando com uma agulha 5.5, porque eu gosto do fio ele mais apertado, tá? Eu não gosto do fio folgado. Então, vamos trabalhar aqui com a agulha de crochê 5.5, nosso fio náutico na cor marfim, uma agulha de tapeçaria. Nós vamos ter aqui marcadores, nossa etiqueta. Eu coloquei aqui para dar um charme um adesivo, né? Uma logomarca aqui da Chanel, né? Uma coisa assim, só para dar um toquezinho especial. Um botão imantado, uma alça, né? Uma alça de corrente. Na própria alça, ela já vem um mosquetão de coração, tá certo? E uma alça de mão especial aqui, bonita, também, que na ponta também já vem um mosquetão, tá bom? Nós vamos ter duas alças nessa clutch, tá? É uma clutch, ela é parecida com uma ostra. Lembra da nossa videoaula aí, ostra? Ela vai ser um pouco maior e uma tesoura. Ela vai ser um pouco maior do que daquela clutch, né, de mão, tipo ostra, mas ela vai ter dois tipos de alça e nós vamos fazê-la com um fio náutico, tá bom? Esse fio náutico aqui, certo? Na cor marfim. Tá ok? Vamos dar início aqui à nossa aula. Para começar, né, vamos deixar uma quantidade de fio, um excesso aqui de fio pra gente poder esconder, porque o fio náutico, a gente não consegue esconder. Eu esqueci de falar, mas a gente vai precisar de um isqueiro, tá? Pra gente poder prender aqui essa ponta, porque ele é um fio 100% do polipropileno, então nós precisamos queimar essa ponta aqui, tá certo? Então, a gente vai deixar um excesso aqui pra gente poder esconder e queimar essa pontinha. Então, nós vamos iniciar aqui com 30 correntinhas, tá? Vamos dar início,
Então, aqui 30 correntinhas. Ok? Vamos lá. Você pode fazer da maneira como você achar melhor. Tá? Porque ele não é um fio... Quem não tiver um bom trabalho, né? Quem não conseguir trabalhar... É a primeira vez, na verdade, que eu tô trabalhando com o fio náutico. Já fiz alguns testes aqui para poder conseguir trabalhar com ele, tá? Ele é um pouco resistente. Um, dois, três, quatro, 5. Então, nós vamos precisar aqui de 30 correntinhas, tá certo? Vou fazer minhas 30 correntinhas e a gente volta para poder continuar aqui nossa peça. Bom, pessoal, olha, eu fiz uma redução aqui na quantidade de correntinha. Por que que eu fiz essa redução? A princípio eu falei que eu ia fazer 30 correntinhas, mas eu reduzi para 22. Por que que eu fiz isso? Porque o meu fio, ele é muito grosso, tá? Se eu fizer as 30 correntinhas, a nossa clutch ia ficar com um tamanho muito grande, né? Ia ficar excepcionalmente enorme. Então, para ela ficar com um tamanho razoavelmente de uma bolsa, de uma bag, né? Que é, a princípio, o nosso trabalho, né? Uma bolsa para você colocar, pendurar na sua lateral, tiracolo, ou você levar de mão. Então, eu comecei aqui, eu tirei os pontos e eu deixei na minha agulha aqui 22 correntinhas. Aí, vamos para o segundo passo. Esse segundo passo, ele vai ser o seguinte: vamos fazer agora já o processo de aumentos, né? E de o trabalho mesmo da clutch em si. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer 6 pontos baixíssimos, tá? A gente pula a primeira, 22 pontos, porque já tem um da virada. Então, a gente pula a primeira correntinha e já parte para a segunda. Nós vamos fazer aqui 6 pontos baixíssimos, tá? A gente coloca na primeira argola. A gente não faz aquele trabalho de colocar atrás, tá? A gente já vai partir mesmo aqui pra frente. Então, a gente já vai fazer aqui 6 pontos baixíssimos. Dois. Três. Não deixe o fio muito apertado, porque ele não tem elasticidade, então pode deformar a peça, tá? Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. Então, fizemos aqui 6 pontos baixíssimos. Depois desses 6 pontos baixíssimos, vamos fazer 3 pontos meio alto, tá? Então, vamos lá. A gente dá uma laçada e puxamos os 3 de uma vez, tá? Eu vou puxar aqui um de cada um por causa do fio, tá, pessoal? Ó, mas o meio alto é você puxar os 3 de uma vez. Deixa eu puxar fio aqui, deixa aqui em cima de mim. É você puxar os 3 de uma vez. Então, mais um.
Olha. E outro. Então, 3 pontos meio alto. Você pode fazer esse trabalho com outro tipo de fio? Pode sim, tá? Nós já fizemos aqui com fio de malha e também com um fio, a fio brilho, né? A fio brilho, né? Foi abrir a fio brilho da Euro Roma. Aí nós fizemos aqui 3 pontos meio alto, um em cada ponto de base. Nós vamos fazer agora, em um único ponto de base, vamos fazer um aumento. Esse aumento vão ser 3 pontos altos dentro de um único ponto de base. Aqui vai ser já o ponto alto todo, tá? Vamos fazer tipo um leque. Então, dentro de um único ponto, vamos fazer 3 pontos altos. Aí já vai ser o ponto alto mesmo. 2, 3. Vamos partir agora para o próximo ponto, né? Que vamos fazer a mesma coisa. A gente vai fazer esse trabalho de aumento por 3 pontos de base, tá? Vamos fazer 3 aumentos aqui em 3 pontos de base. 3 aumentos em cada ponto de base. Você vai fazendo e vai sempre dando uma ajeitada, tá? Dois. Três. Eu vou partir agora para o segundo aumento, tá? Você vai fazendo e vai ajeitando, porque ela tem que tomar a forma de uma concha. Quando a gente terminar essa carreira aqui, você vai ver o processo de formação da concha. Aí, vamos partir agora para o segundo aumento. São 3 aumentos em pontos altos. Aí, logo em seguida, fazemos 3 pontos meio alto. Aí, fazemos a mesma sequência do início. Dois. Três. Aí, agora, vamos fazer o quê? Em 3 pontos de base, vamos fazer 3 pontos meio alto. Cada um em um ponto de base. 3 pontos meio alto é você dar uma laçada. Olha, dá uma laçada, coloca a agulha no ponto de base, puxa uma laçada e tira a laçada nos 3 pontos de base. De ponto de uma vez, olha. Certo? Vamos lá. Falta aqui mais 2 pontos meio alto.
Puxa de vez, tá? É isso. 2, 3. Mais um ponto meio alto. Pronto. Fizemos os 3 pontos meio alto. Agora, nós temos 10 pontos na agulha, tá? Na agulha não, perdão. Na 10 correntinhas. Essas 10 o quê? Perdão, de novo. A gente fez a diminuição. São 6 correntinhas. Essas 6 correntinhas equivale aos 6 pontos baixíssimos do início, que a gente vai fazer agora também, tá? São 6 pontos baixíssimos. Dois. Tudo contado, viu, pessoal? Pra gente não poder errar nada. 3. 4. 5. 6, ok? Então, aqui a gente já terminou a nossa primeira carreira. Olha. Nossa primeira carreira. Aí, ela já começa a dar formato à nossa clutch. Ó, ela já vai ficar aqui. Então, aqui já é todo o processo de clutch, de ostra, né, que a gente vai fazer, tá bom? Aqui está ela, tá? Aí, lembrando, pessoal, que esse tipo de fio, ele é impermeável, tá? O bom desse fio é que você lava, né? Você molha e ele não traspassa a água, né? Ele não tem problema. Bom de você fazer qualquer peça para você curtir o verão, tá? Então, é um tipo de pad de fio bom para você fazer bolsas de praia, tá? A gente vai estar fazendo aqui essas bolsas de praia, tá? Não se preocupem que a próxima videoaula que a gente fizer vai ser uma bolsa já para curtir o verão, tá? Essa também já pode curtir o verão, tá? Mas é uma bolsa mais pra noite, pra você estar curtindo aqui uma noite, devido aos acessórios, né? Mas como é um acessório que você tem um mosquetão, você pode estar tirando e colocando uma do seu gosto, tá? Vamos para a segunda carreira, tá ok? Vamos ver como é que a gente vai fazer essa segunda carreira. Bom, pessoal, essa carreira é um pouco mais fácil, mais prática pra gente, tá? O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui, né? Terminamos aqui a nossa carreira. Vamos fazer uma correntinha pra gente poder virar o nosso trabalho, tá? Lembrando que assim que a gente termina, a gente faz a nossa correntinha da virada e a gente vira sempre pro mesmo lado, tá? Sempre da direita para a esquerda, para o nosso trabalho ficar sempre do mesmo lado, tá? O que é que a gente vai fazer agora? A gente pula uma correntinha, que foi a correntinha que a gente fez para virada, e a gente trabalha na segunda correntinha. O que é que a gente vai fazer? Nessa parte de cima, que a gente tem o Vzinho, né, da correntinha de base, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a alcinha de dentro e a gente vai fazer ponto baixo. Essa carreira toda de ponto baixo, tá, gente? Sempre trabalhando com a correntinha de dentro, tá?
mas toda de ponto, ó, pegando o fio de dentro, tá? No ponto de base, pegando o fio de dentro. Olha, eu tenho os 2 fios e eu vou pegar o fio de dentro, ok? Lembrando disso. Agora a gente não vai ter aumento, não vai ter nada. É só pegar o fio de dentro e fazer um ponto baixo. Muito simples essa. Todinha, tá? Os 21 pontos. Porque 22 pontos, lembrando que a gente tinha 22 porque era um da virada. Então, nós temos aqui 21 pontos. Quer dizer, 21 não, porque a gente fez aumentos, né? Nós já temos mais pontos aí devido aos aumentos. A gente tem 21, mas a gente fez o quê? Nós temos aqui 3 aumentos. Nós temos 27 pontos. Então, eu vou fazer aqui minha carreira toda de ponto baixo até chegar no final da minha carreira para eu poder começar novamente a próxima carreira. Bom, pessoal, terminei aqui a carreira de pontos baixos, tá? Agora eu vou fazer uma correntinha para virada. Sempre quando você termina a sua carreira, você tem que fazer a sua correntinha para virada. E lembrando o que eu falei, faz a correntinha para virada e vira o seu trabalho sempre na mesma direção, tá bom? Para não tá fazendo o trabalho errado. A gente vai fazer agora a mesma coisa, pegando na alcinha de dentro, nós vamos fazer 6 pontos baixíssimos, tá? Aí a gente já vai fazer aquela carreira onde a gente faz o ponto meio alto, os aumentos aqui pra gente dar o formato da concha, tá? Então, vamos fazer aqui os pontos baixíssimos. A gente pula um e faz os pontos baixíssimos aqui da nossa carreira. A gente só faz ponto baixo na carreira intercalando o ponto fantasia e outro, tá? Mas na carreira onde tem o ponto fantasia, a gente faz o ponto baixíssimo, ok? Então, aqui a gente tem aqui, ó, que é o ponto fantasia já. Um pouco complicado aqui pra gente pegar já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Só mais um. Esse primeiro aqui a gente não conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá bom, tá? Aqui a gente já vai os pontos meio alto.
Aí, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer 3 pontos meio alto, tá? Vou fazer aqui agora 3 pontos meio alto. Um em cada ponto de base. Vou pro terceiro ponto meio alto. Isso. Depois do terceiro meio ponto alto, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Fazendo os 3 pontos altos, agora a gente chegou no centro. Olha, se você perceber, a gente tá no centro onde a gente fez os 3 aumentos, ó. Aí, o que que a gente vai fazer? Nesses 3 aumentos aqui, nós vamos fazer 3 aumentos, um em cada ponto de base, tá? Vamos fazer 3 aumentos, cada um em um ponto de base. Tô puxando o livro. A gente vai começar a dar crescimento na nossa bolsa. Então, tem um. Aí, no mesmo ponto de base, nós vamos fazer o aumento. Ó, outro ponto alto. Isso no mesmo ponto de base. Ele vai começando a dar uma dificuldade, gente, porque o fio, ele é grosso, tá? Então, assim, continua, mas é desse jeito. Ele fica, a nossa bolsa, ela fica leve, não se preocupe, tá? Ela não é um fio, por ser um fio grosso, a bolsa, ela não fica pesada. Dá um pouco de trabalho pra fazer, mas não fica pesada, tá? 3 no primeiro ponto de base. Aí, a gente vai partir agora pro segundo ponto de base. A mesma coisa, 3 aumentos. Ó, 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, a gente tá fazendo aqui os aumentos centrais. Você poderia trabalhar com uma agulha mais grossa, sim, mas seu ponto ia ficar muito aberto. Então, não é... pelo menos, eu não gosto. Eu prefiro... Trabalhei aqui, ó, mais 3 pontos. Eu prefiro trabalhar com uma agulha assim um pouco mais fina e ver que o trabalho tá ficando mais fechadinho. Que aí você não precisa nem tá usando o forro. Que aí você trabalhar
com uma agulha grossa e depois ter que estar botando forro na sua peça, eu não prefiro, não gosto. 2, 3. Aquele cone, né? Esse cone de fio, ele tem 1 quilo, tá? Ele tem 1 quilo de fio. Quando terminar, eu mostro quanto sobrou. Não gasta tudo, não. Esse cone dá pra você fazer umas 2 peças dessa. Ele rende. Aí agora, terminei meus 3 aumentos, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de cá. Eu faço aqui 3 pontos altos, 3 pontos meio alto e o restante de ponto baixíssimo, tá? Aí aqui agora eu vou fazer o quê? 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Uhum. Dois. Três pontos altos. Agora a gente vai fazer 3 pontos meio alto, tá? É o quê? É o mesmo processo do ponto alto, só que quando você for tirar o fio que tá na sua agulha, a sua laçada, você tira com os 3 de vez, ó. Você tira os 3 de vez, tá? Vamos lá, outro ponto meio alto. Tirei o meio de vez e aqui agora outro ponto meio alto. São 3 pontos meio alto. Opa, não dei a laçada. Bom, pessoal, eu tô fazendo aqui agora, como eu falei pra vocês, eu vou fazer aqui a nossa carreira de pontos baixos, tá? Eu vou fazer a carreira toda de ponto baixo. Depois eu retorno pra mostrar pra vocês a próxima carreira, como a gente vai prosseguir agora no nosso trabalho aqui da nossa clutch, tá? Mas essa carreira aqui toda agora é em ponto baixo. Tá bom? Bom, pessoal, terminada aqui a carreira de pontos baixos, vamos fazer a correntinha da virada e vamos para a próxima carreira, tá? Essa carreira aqui, nós não vamos fazer mais aumentos, tá? Essa carreira já vai ser a carreira onde ela vai definir o tamanho, né, da nossa bolsa. Não o tamanho altura, mas também o tamanho largura, tá? Nós não vamos fazer aumentos. Vamos permanecer aqui com 7 pontos baixíssimos, 3 pontos meio alto e vamos fazer 21 pontos altos. Aí a gente continua com 3 pontos meio altos e 7 pontos baixíssimos. A gente vai permanecer com essa sequência até a gente atingir o tamanho desejado da nossa bolsa, tá? Eu deixei nesse tamanho de altura por motivo de ser uma bolsa que você vai usar como tiracolo ou uma bolsa que você vai usar como uma bolsa de mão. Então, a altura dela, eu creio que tá uma altura adequada, que 26 centímetros, tá? Aí, a largura
você que vai desejar, né? Você que vai colocar o tamanho desejado. Fazendo essa quantidade de carreiras aqui, lembrando que você tem que intercalar com a carreira de pontos baixos, tá? Você vai colocar uma quantidade, depois a gente vai trabalhar a questão da diminuição, para fazer essa parte aqui, onde a gente aumentou, né? Até chegar a esse ponto onde a gente vai começar agora, você vai também ter que diminuir, para poder chegar a esse início aqui, tá? A gente também tem que chegar a um final, tá? De 3 carreiras de aumento, né? A gente também vai ter as 3 carreiras de diminuição. Eu creio que aqui, umas 3 carreiras, deu aqui mais ou menos o que? 13 centímetros. Eu creio que mais 3 centímetros aqui, 13 centímetros aqui, ou seja, mais 3 carreiras de pontos sem aumento, eu creio que vai ter um tamanho desejado, um tamanho assim mais adequado, por conta da espessura do nosso fio, tá? Só por isso. Porque se fosse outro fio, você teria que ter uma outra quantidade de carreiras, tá? Lembrando também que nós temos o entre meio aqui, os pontos baixos, tá? Nós fizemos agora esse ponto, a carreira de ponto baixo. Nós vamos fazer agora a carreira do ponto fantasia, agora sem o aumento, tá? Já fiz aqui meu ponto, minha correntinha de aumento. Vou trabalhar agora meu ponto fantasia, onde eu vou fazer meus 7 pontos baixíssimos. Pegando a alcinha de trás, como de costume, onde todos os pontos da nossa clutch aqui a gente vem pegando, né? O ponto de trás. Ela já começa a ficar assim meio complicada para você trabalhar, mas nada que lhe atrapalhe demais, tá? Vá pegando, vá usando de maneira que lhe adeque aqui ao seu trabalho. Também a gente não pode fazer muito folgado, que também atrapalha. 2. 3. 4. 5. 6, 7. Peguei 7 pontos baixíssimos. Vou trabalhar agora os meus 3 pontos meio alto, que esse a gente vai ter que fazer sempre, que é o que dá um pouco de altura aqui do ponto baixo, do ponto baixíssimo para um ponto alto, né? Você não pode ir direto do ponto baixíssimo para um ponto meio alto, que ele fica torto, o trabalho fica meio desengonçado. Então, você tem que fazer esse trabalho aqui. Então, 3 pontos meio alto. Já fiz os 3. E agora você vai trabalhar 21 pontos altos. Um em cada ponto de base, sem aumento nenhum, tá? Esse aqui já é a carreira onde vai dar processo ao comprimento, né, da sua bolsa.
Então, esse não precisa ter aumento mais. Agora, a gente vai partir para o comprimento e depois para a diminuição. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu vou fazer aqui até chegar às 21 e retorno pra gente fazer o restante aqui, tá? Ó, pessoal, fiz as 21 ponto alto. Aí agora a gente vai trabalhar 3 pontos meio alto e 7 pontos baixíssimos, tá? Então aqui, 3 pontos meio alto. São 3, tá? 1. 2. 3. 3 pontos meio alto. Aí a gente trabalha agora o restante, que são 7 pontos baixíssimos. Baixíssimas é você laçar a agulha, a linha, né, o fio e já levar direto pra a argola. Ó, laçou o fio e já leva direto pra argola. Você não dá laçada, só dá uma laçada. Laçou, ó, laçou. E a própria laçada você já leva para o fio que está dentro da agulha. Aí vai até o final. Depois dessa carreira, você faz a carreira toda em ponto baixo, tá? E você vai fazer esse processo, como eu falei, durante 3 carreiras, né? Você vai fazer mais outra carreira nesse mesmo trabalho. 7 pontos baixíssimos, 3 pontos meio alto e 21 pontos altos. Então, eu já fiz uma carreira desse jeito, eu vou fazer mais 2 sequências desse jeito, tá? Lembrando que a gente intercala com uma sequência de pontos baixos, tá? Quando eu terminar, a gente já volta para poder fazer a diminuição, os 3 lances de diminuição. Pronto, pessoal. Já fiz aqui as minhas 3 carreiras, que na verdade são 3, 4, 5, 6. São 6 carreiras, né? Porque são 3 carreiras de ponto fantasia, mais 3 carreiras de ponto baixo. Então, já fiz minhas 6 carreiras de pontos sem aumento. Então, agora, nós vamos fazer a carreira para começar a diminuir, né? A gente vai fazer a diminuição para a gente poder encerrar a nossa peça, a nossa bolsa, tá? Então, terminada aqui a carreira de ponto baixo, a gente faz a correntinha de virada, tá? E a gente vai para a sequência agora de pontos para começar a diminuição. Primeiro, a gente vai começar como a gente começou sempre todas as carreiras. A gente vai fazer os pontos baixíssimos, tá? Vamos começar com os nossos 7 pontos baixíssimos. Como a gente já faz
em todo início de carreira, tá? Do ponto fantasia. Então, vamos lá. A gente vai fazer nossos 7 pontos baixíssimos. Então, 1, 2. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, aproveita, se inscreve no nosso canal. Se tá gostando aí da nossa aula, curte, compartilha, não é? Diga aí nos comentários o que você tá achando, de onde você tá assistindo a nossa aula e o que você tá achando, né? Pode dar alguma sugestão, tá? Sugestão sempre é bom, tá bom? Nós aqui do Ateliê Somos Oficina de Nós, estamos aqui pronto para ouvir sugestões, seja ela construtiva, né? De qualquer forma. Então, estamos aqui para ouvir. Vamos lá, continuando aqui nossa 1, 2, 3, 4. Estamos fazendo pontos baixíssimos. 4, 5. Perdão. 6 e 7. Terminando aqui 7 pontos baixíssimos, vamos fazer os 3 pontos meio alto. Esse aqui a gente não muda. 3 pontos meio alto. Ponto sobre ponto. Dois. Três. Agora, nós iremos fazer os 6 pontos altos. A gente tá fazendo essa mesma sequência da terceira carreira aqui, ó. 1, 2, 3. Dessa terceira carreira que a gente fez com aumento. Da última carreira com aumento, tá? Então, essa mesma carreira que a gente tá fazendo agora. Só que agora a gente vai trabalhar a questão de diminuição, tá? Então, vamos fazer aqui 6 pontos altos. Eu vou fazer 6 pontos altos e a gente volta pra gente poder fazer a questão da diminuição. Mostrar pra vocês como é que a gente trabalha a diminuição, tá bom? Bom, pessoal, terminei aqui meus 6 pontos altos e a gente vai fazer agora o trabalho de diminuição. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar 3 pontos altos juntos, cada um em um ponto de base. Vamos diminuir, tá? A gente deu uma laçada. A gente pega um ponto alto e só vai fazer esse ponto alto pela metade, ó. Vamos tirar somente uma laçada, tá? E deixa a outra laçada na agulha. Vamos fazer uma outra laçada e vamos no outro ponto de base, vamos fazer outro ponto alto. E vamos somente tirar uma outra laçada, tá? Uma laçada só. Ok? Ficamos com 3 pontos na agulha. Vamos dar outra laçada, em um outro ponto de base, vamos fazer um outro ponto alto. Tiramos 2 pontos da agulha, é um pouco complicado, mas a gente faz, ó. Ficamos com 4 pontos na agulha.
Ou seja, fizemos 3 pontos altos, cada um em um ponto de base, e vamos tirá-los todos de uma vez só, tá? Aí a gente dá uma laçada e vamos tirar um de cada vez, ó, mas só que com uma única laçada, ok? Perfeito, tá? Fechamos aqui. E vamos para o próximo ponto de base, tá? Vamos lá. A mesma coisa. Damos uma laçada. Temos que fazer 3 conjuntos desse. Por quê? Porque no começo, nós fizemos 3 aumentos. Se nós temos 3 aumentos, nós aqui vamos ter 3 reduções, tá? Vamos fazer novamente. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Dou uma laçada e vamos pro próximo. Olha. Faço o primeiro. Tiro o primeiro. Deixo na agulha. Faço o segundo. Vou tirar o primeiro, tá? Por que que a gente tá fazendo dessa forma? Porque nosso fio, ele é grosso, tá? Porque existe outra forma de se fazer, tá? Muito mais prático, mas nossa agulha, nosso fio é forte, né? Ele é grosso, então dessa forma é a forma mais fácil de se fazer, tá? Devido ao nosso fio, ok? Então, olha. Vou tirar um. Vou tirar o outro. Vou tirar o outro. E vou tirar o outro, tá? Eu tenho que lembrar que eu tenho que ter ponto sobre ponto. Eu tenho o ponto dessa aqui e tenho o ponto dessa de cá, tá? Vamos fazer agora o terceiro encontro, né? O terceiro aumento pra gente lá, a terceira diminuição. Tirei a primeira. Tirei a segunda. Tirei a terceira. Vamos tirar todos agora, ok? Tirei um, tirei o outro, beleza? Fiz os meus 3 diminuições. Vou fazer o meu normal agora. Um ponto alto, normal. Tirei um. Normal, certo? Fiz a minha primeira diminuição. Vou fazer, eu tenho que fazer aqui 6 pontos altos. Já fiz um. Eu tô começando a diminuir a minha bolsa. O meu lado, né? Eu aumentei do lado de lá, agora eu tenho que diminuir do lado de cá. Dois. Três. Quatro. Cinco.
6. Agora eu vou fazer o quê? 3 pontos meio alto. Pra começar a reduzir, pra fazer o ponto baixíssimo aqui no início. Então, 3 pontos meio alto. 1. 2. 3. Fizemos nossos 3 pontos meio alto, agora a gente vai fazer 7 ponto baixíssimo. 1. 2. Até o final, tá? Eu tô contando aqui, mas são 7 até o final. E a nossa próxima carreira vai ser toda em ponto baixo. Lembrando disso. Pegando o fiozinho de trás. Tá? E a próxima carreira a gente vai fazer redução também. A gente tem o último ponto aqui. Aí a gente faz uma correntinha de aumento e passa para a próxima carreira. A próxima carreira toda é de ponto baixo, tá certo? Então, faz aí a carreira toda de ponto baixo e a gente volta... Fazer a carreira toda de ponto baixo e a gente volta para fazer a próxima carreira de redução. Pronto, terminado aqui os pontos baixos. Fiz aqui o da virada, tá? Aí, vamos aqui virar nosso trabalho e vamos fazer agora a parte de diminuição a diminuição, né? A carreira de diminuição. Essa aqui agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer os 7 pontos baixíssimos, os 3 pontos meio alto e 3 pontos altos, tá? Depois a gente faz as 3 sequências de diminuição. São 3 sequências. Por quê? Porque na ponta de cá, na outra ponta, nós temos 3 aumentos, né? Então, temos 3 conjuntos de aumento. Então, lá, do outro lado, vamos ter também 3 conjuntos de diminuição. Aqui também, na última carreira, também a mesma coisa. Temos 3 conjuntos de aumento, então, vamos ter 3 conjuntos de diminuição. Nessa próxima que a gente tá fazendo agora, vamos ter, antes da diminuição, vamos ter 3 pontos altos, tá? Então, a mesma coisa a gente vai acontecer. Vamos fazer aqui primeiro os 7 pontos baixíssimos, tá? Vamos começar aqui com eles, os 7 pontos baixíssimos. Depois, na sequência, o ponto meio alto. Então, vamos lá. 2. Vamos por ordem. 2. 3. 4. 5. 6, 7, né? 7 pontos baixíssimos. 7 pontos baixíssimos. O fio ficou grande. Sete pontos baixíssimos. Agora a gente vai fazer 3 pontos meio alto.
2, 3 pontos meio alto. Aí, nós vamos fazer agora 3 pontos altos. Dois, 3. 3 pontos altos. Logo em seguida, as diminuições. São 3 conjuntos de diminuições. Naquele mesmo processo, tá, gente? Um em cada ponto de base, trabalhando daquela forma, né? Pegando aqui metade do ponto. Ó, puxa metade, deixa no fio, na linha, na agulha. Pega a outra metade, deixa na agulha, puxa só, tira só uma parte do fio. Aí, você tá fazendo o ponto, tipo um ponto meio alto. Pronto, os 3 pontos, aí você vai tirar os 3, tá? Pronto. Aí, você vai fazer o outro conjunto de ponto no próximo fio. Ou, gente, perdão, eu tô fazendo tudo num ponto só. Isso a gente faz, um ponto. Cada ponto alto desse é um de ponto de base. Eu tô fazendo tudo num ponto só, perdão. Ó. A cabeça já tá não sei onde. Ó, em um ponto de base, aí eu vou para outro ponto de base, eu tô fazendo diminuição, perdão. Ó, outro ponto de base e outro ponto de base. Cada fio desse, eu falei no começo e acabei errando. Ó, cada ponto de base eu vou fazer um ponto, um meio ponto. E quando fechar, eu fecho os 3 de vez. Que aí eu fiz a diminuição. Ó. Certo? Aí eu vou para a próxima diminuição. A mesma coisa. Base é ponto em cima de ponto. Olha. Fiz o primeiro. Fechei só a metade. Tirei só a metade do ponto. Pego o segundo. No outro ponto de base. Tá? Isso é ponto sobre ponto. Vou falar novamente aqui para não esquecer. É como se eu estivesse falando e fazendo o contrário. Olha, ponto em cima de ponto. Outro ponto, no ponto seguinte. Que eu tô fazendo diminuição. Meu ponto cá no fundo quer sair. Olha. Tirei. Pronto. Aí agora eu vou tirar os 3 novamente, tudo de vez. Ó, tirei um. Eita, mas já tá complicado aqui. Que já começa a ficar apertadinho. Olha. E tirei o outro. Vou fazer nosso terceiro. O terceiro já tá do outro lado, cá. Então, um em cada ponto, ó. Fiz um. Tirei um. Vou fazer o outro. Tirei do outro fio, do outro ponto de base. Puxando o fio aqui que tá precisando. E vou pro terceiro ponto de base. E a gente encerra a nossa diminuição dessa carreira. Já fizemos 3 diminuições, tá? Aí, a gente vai fazer 3 pontos altos.
3 pontos altos agora, tá? 3 pontos altos. Então, como eu falei, a gente vai estar fazendo aqui os 3 pontos altos. Três pontos altos, vamos lá. O acesso aqui já começa a ficar um pouco complicado, mas a gente continua, tá? Dois, três. São 3 pontos altos, 3 pontos meio alto e os pontos baixíssimos, tá? Os 3 pontos altos. Agora, a gente trabalha 3 pontos baixíssimos. Depois, a gente vem com a sequência de pontos baixos. Tá quase encerrando. Então, uma. Dois. Três. 3 pontos baixíssimos. Ou baixíssimos o quê? Perdão, meio alto. 3 pontos meio alto. E logo em seguida, os pontos baixíssimos. Terminando o ponto baixíssimo, a gente faz uma carreira de ponto baixo, para depois retornar com a última carreira de diminuição. Finalizada a carreira de ponto baixo, vamos para a última carreira de diminuição, tá? A gente vai fazer o mesmo processo, a gente vai fazer 7 pontos baixíssimos, 3 pontos meio alto e já vai entrar na sequência de diminuição, porque essa aqui equivale à primeira carreira que nós fizemos de aumento, tá? A primeira carreira de aumento foi o quê? Foi 7 pontos baixíssimos, 3 pontos meio alto e 3 conjuntos de aumento. Então, aqui vai ser a mesma coisa, tá? Só que no lugar da gente fazer o aumento, a gente vai fazer a questão da diminuição. Então, vamos fazer 7 pontos baixíssimos, 3 pontos meio alto e 3 conjuntos de diminuição, tá? Então, esses 7 pontos baixíssimos, vamos fazer tanto aqui no começo como na finalização da carreira. Aí, a gente encerra com a carreira de pontos baixos. Aí, a gente vai para a fase de acabamento, tá? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4. 4. 5, 6, 7. Então, 7 pontos baixíssimos,
Aí, nós vamos fazer 3 pontos meio alto. Dois. Três. E a gente já vai fazer aqui a sequência de diminuição, tá? Que é ponto sobre ponto, agora já diminuindo. Dois. Três, ponto sobre ponto, aí a gente puxa os 3 e a última laçada. Aí a gente vai fazer a próxima diminuição. Essa bolsa levou quase o quilo do fio que a gente tá trabalhando, tá, gente? Ele é um fio grosso, mas ele não rende muito. Pra esse estilo de bolsa, tá? Eu vou estar fazendo outra peça com o mesmo fio. Aí a gente vai fazer a comparação, tá? Esse é porque nós temos aqui aumentos, temos, né? Então, a gente tem a questão desse ponto fantasia. Então, com a bolsa que não tem ponto fantasia, que é a questão somente de pontos altos e pontos baixos, eu creio que ela rende um pouco mais, tá bom? E o bom o que eu gostei, assim, desse fio, tem as suas vantagens e desvantagens, né? A desvantagem é porque é um fio muito grosso, aí você dá um pouco mais de trabalho para fazer. Mas a vantagem dele é que ele deixa a sua peça firme, tá? Ela vai ficar firme. Então, você não vai precisar estar usando tela, não vai precisar estar usando forro, tá? Ela vai ficar uma peça firme. E tem a questão também do brilho, né? Ele é um fio brilhoso. Creio que a maioria dos fios náuticos, os fios de polipropileno, eles são brilhosos, né? Aqui é a questão da dobra. 2. Aqui tem que segurar, porque tá na curva. Aí, na curva, é ruim pra passar. Isso. Aí, eu vou estar passando aqui agora a agulha nos 3 fios que estão aqui. Essa questão aqui da curva aqui que é ruim, tá? Pronto, aí a gente encerrou por aqui. As diminuições. Vou fazer 3 pontos meio altos aqui. Eu já volto, tá? Vou fazer 3 pontos meio alto e 7 pontos baixíssimos, tá? E eu vou fazer logo em seguida também a última carreira, que é de pontos baixíssimos. Aí a gente volta pra fazer a questão do acabamento final. Pronto, pessoal, olha, terminada aqui, coloquei aqui fiz meus pontos baixos, tá? Aí você vai
Você vai aqui dando uma forma aqui na sua bolsa, tá? Eu coloquei a opção do ponto do imantado aqui dentro, mas se você não quiser colocar, você não precisa colocar, tá bom? Você vai dando uma forma aqui na sua bolsa, viu? Pra ela poder dando... Que como ela é de poliéster, né? Aí você vai arrumando, organizando direitinho. Agora vamos dar aqui o nossa arrumada. Eu vou pegar uma agulha um pouco maior, tá? Eu tô usando essa 0,7 milímetros, tá? 0,7 não, perdão. 7 milímetros, tá? Da Fial. Tô usando essa daqui. Eu gosto muito dessas, né? Dessas de ferro aqui. Elas são muito resistentes. Eu vou pegar ela é um pouco maior, tá? Eu tô usando, pra fazer a bolsa, eu usei a 5,5. Eu vou usar essa daqui agora, pra gente poder fazer o acabamento, tá? Esse acabamento, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer de pontos baixíssimos, somente ao redor da borda, tá? Na borda, eu já vou fazer a emenda aqui do nosso fio aqui, do nosso fechamento, tá? Esse fechamento aqui eu já vou fazer com o próprio fio, tá? Algumas videoaulas aqui indicam para você costurar aqui essa parte, tá? Mas como a gente fez essa daqui, eu creio que essa boca aqui, ela vai ficar um pouco pequena, tá bom? Se você fechar toda. Você pode deixar, ou você deixa aberta, fecha só aqui essa parte da lateral aqui e deixa a parte da boca aberta, tá? Eu sou mais fazer esse tipo de... deixar essa parte assim do que fechar a parte da boquinha, tá? Vamos fazer o acabamento em pontos baixíssimos primeiro, tá? Depois a gente vê o que a gente faz em relação ao fechamento da lateral. Primeiro aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer em pontos baixíssimos, a gente pegando o fio daqui de cima, ó. Esses fios aqui, ó, tá? Vamos fazer pra gente só dar o acabamento, tá bom? Olha. Vamos pegando... Como ele foi feito num ponto mais resistente, um ponto mais fechado, então quando você for pegar o seu fio, ele vai estar mais fechadinho, tá? Então, não se preocupe, que é assim mesmo. Mas aí a gente vai pegando e dando um acabamento aqui à nossa peça, tá? Aí você vai fazer esse trabalho aqui de pontos baixíssimos. Olha. Tá ficando assim, tá? Bem organizado. Bom que fica com acabamento bem bonito. Lembrando que esse central aqui, você tá pegando esse do meio. Quando você for pegar todos aqui, o mesmo fio que você pegar de um, você pegar do outro. Pra não ter problema, ó.
Ela vai ficar com acabamento bem arrumadinho. Olha. Vamos tentar pegar esse aqui. Aí aqui eu vou cortar. E a gente vai fechar esse ponto. Que a gente precisa queimar esse ponto. Na verdade, pessoal, esse canto aqui eu tirei, mas não era pra eu tirar. Foi o que eu fiz. Eu emendei aqui o fio, tá? Eu coloquei um novo fio. E eu vou fazer o contorno dessa peça, tá? Por toda a extremidade aqui da lateral, pra ela ficar parecida com essa daqui, ó. Porque essa daqui tá dando a impressão na verdade, ela é um ponto baixo, né? Então, a parte de fora ficou parecendo um ponto baixo. Então, eu vou fazer o contorno dessa daqui em ponto baixíssimo, em toda a extremidade dessa lateral, tá? Para que ela tenha o formato igual ao de lá, tá? Aí, quando chegar do lado de lá, eu trabalho com o acabamento da parte de cima da peça, ok? Aí, ela vai estar também com o formato de ponto baixíssimo, certo? Aí, aqui, essa parte que eu cortei, a gente vai, esconde, e como ele é o material do fio, a gente não consegue dar um nó, o que é que a gente faz? A gente esconde a ponta, dá uma queimadinha, e a gente consegue fazer o trabalho dele, esconder, na verdade, a ponta com o processo também da queimada, né? Aí tudo sai certinho, olha, vai ficar os dois lados iguais, certo? Aí eu já tô aqui na metade do processo, fazendo esse trabalho aqui de ponto baixíssimo, também já passando já para outra lateral, né? Para fazer o mesmo trabalho que eu fiz desse lado, olha. O mesmo processo de um lado, a gente faz do outro. Lembrando que a gente aumentou aqui a espessura do fio, o tamanho da agulha, tá? Por conta do acabamento.
Se a gente tivesse feito nossa bolsa com essa agulha aqui, o tamanho da bolsa seria muito maior. E a gente teria que ter feito uma quantidade de pontos muito menor que essa que a gente tá fazendo agora, tá? E o trabalho que a gente teve com questão de aumento de pontos e de redução de pontos, com esse tamanho de agulha, com a 7, ia dar muito trabalho. Tem toda essa questão também, né, que a gente tem que levar em consideração. O tamanho do fio com o tamanho da agulha, o trabalho é muito complicado, a questão de trabalho. Ó, essa aqui é a nossa... Deixa eu botar essa linha, esse fio pra dentro, por conta que esse é o fio do início do trabalho. Então, esse fio aqui, ele vai ter que ser escondido, tá? Então, aqui agora, eu já vou começar a fazer o trabalho de acabamento da minha parte de cima da bolsa. Ó. Vou pegar por baixo. Lembrando que nós aqui estamos em fase de acabamento, tá? O acabamento da nossa peça. Deixa eu soltar um pouco de fio aqui que tá... Olha. Depois que termina, aí você vê a beleza do seu trabalho. Isso é muito gratificante. Que dá muito trabalho, gente. Não pensa que você... A gente vê aqui, o vídeo levou 1h, 1h15, 1h30. Não, não é isso não, viu? Nós temos aqui, eu já estou nessa peça, a questão de 2 dias. 2 dias, 3 dias fazendo essa peça. Então, aí às vezes a pessoa pensa, ah, mas essa peça é muito simples de fazer. Não, não é simples não, tá?
Não é simples de fazer. Então, vamos lá. Então, você que trabalha com venda, então precifique seu trabalho direito, tá? Dê valor à sua peça, dê valor ao seu trabalho. Se dê valor, porque não é fácil. Então, eu tô aqui já fechando, tá? Nosso acabamento. Aí aqui eu quero colocar meu fio. Vamos ver se pela grossura dele aqui, embora ver se eu consigo colocar ele aqui. Aqui. Consegue? Não consegue o quê? Vamos lá. Aí agora, pessoal, vamos ter que arrumar. Olha, ela fica torta, olha. Mas aí você tem que organizar o fio. Tem que organizar a sua bolsa, tá? Tipo de fio que você tem que depois tá dando puxadinha de um lado, puxadinha do outro, tá? Para ela ficar organizada, tá? Se você quiser depois, ó, como eu falei, dá uma costuradinha aqui, até a metade do trabalho aqui, para deixar só essa abinha aqui do lado de fora, você pode, tá? Tem gente que já costura ao contrário, costura a parte de cima, deixa a parte de baixo aberta. Eu aconselho, eu vou fazer aqui na minha, costurar a parte de baixo, para ela ficar essa boquinha aqui, tá? Deixar essa parte da boca aberta. Por quê? Para ela ter mais acesso a você tá colocando as coisas dentro dela, tá? Porque se você fechar a parte de cima, a parte da boca ela fica pequena, ela fica curta, ó. A abertura fica pequena, tá? Para você colocar a mão dentro da sua bolsa é ruim. Você fecha a parte de baixo, ela fica com a boca, olha, um pouco mais aberta, tá? Você pode, como eu falei, colocar um botão imantado aqui em cima, ok? Você bota o botão imantado aqui em cima. Lembrando que nós temos as alças, tá? Que a gente vai estar adaptando nossas alças aqui. Viu? Essas alças, elas já são... Elas já têm como é que diz? O mosquetão. Então, aqui, ó, eu vou estar colocando essas pontas, vou estar arrematando aqui por dentro. E na pontinha a gente tem que colar, porque ela não pega nó. Ela não adianta que você não dá nó nessas pontas, tá bom? Aí a gente eu vou arrematar isso aqui tudo, tá? Todos esses excessos aqui de fio que a gente tem aqui pra fora. E eu volto pra gente poder colocar, a gente adaptar aqui nossas alças. E nosso vai ter que ser colado, nosso símbolo da Chanel, tá? Nossa clutch aqui, da Chanel, nossas alças, pra gente ver como ficou o nosso trabalho de hoje, tá? Pronto, pessoal, olha, já fiz meus arremates, tá? Lembrando que o arremate você tem que fazer com um pouquinho você tem que pegar o isqueiro e colar na ponta, tá? Não pode fazer com arremate dando nó. O meu símbolo da Chanel, eu colei com um pouquinho de cola, aquela cola tudo, tá? E meu símbolo também, minha logomarca aqui, eu também colei com um pouquinho de cola tudo, tá? Aqui agora é só fase de acabamento, tá? Você vai colocar aqui as argolas, né? Que é a questão da alça. Eu vou prender num fio mesmo, tá?
um e outro. Aqui é sem problema, prender aqui um fio. E do outro lado também a alça. Essa alça aqui é a alça tiracolo, tá? Esse mosquetão, ele já vem no própria argola. Na própria argola não, perdão. Na própria alça, na própria corrente. Tá? Você acha tudo junto. Você não precisa estar comprando separado. Você acha tudo num só espaço. Tá ok? Aí, coloquei aqui. Deixei já minha alça prontinha. E a outra alça aqui é mais assim, uma alça de enfeite, ou você também pode usar como alça tiracolo, tá? Você pode colocar no mesmo espaço onde você colocou aqui a alça, ou você pode usar. Eu vou estar colocando aqui, não no fio, tá? Eu vou estar colocando essa alça, eu vou estar colocando no mosquetão, tá ok? Pra gente não ficar com duas alças no fio, eu vou estar colocando essa alça aqui no nosso mosquetão, tá ok? Aí você usa os dois, você pode usar os dois por questão de... pra ficar bonito, tá? Ela fica pendurada aqui, ela fica bonita. Ok? Olha, fica bem organizada, fica bem bonitona. Ó. Ó como fica bonito. Vou botar até uma florzinha, deixar a florzinha aqui pra poder dar um charme todo especial na nossa peça. Gente, nossa videoaula de hoje foi essa clutch, tá? Essa clutch modelo ostra, com detalhes dourados, para você arrasar aí na sua festa, na sua noite, ok? Então, agradeço aqui a presença de todos e que você tenha aí uma boa aula e que você tenha boas vendas, né? Que você faça a sua clutch e que você venda bastante, que você aproveite bastante a sua aula e que faça a sua peça ou no fio náutico, ou num barbante, ou num fio de malha, ou em qualquer tipo de fio, e que você possa aprender bastante conosco aqui na nosso ateliê. Somos a Oficina de Nós, trazendo para você mais uma peça, a nossa videoaula de hoje, a nossa clutch. Ok? Obrigada e até mais para mais uma videoaula. Ateliê Somos a Oficina de Nós.